Olá, pessoal do oitavo. Então, estou aqui para gravar a revisão da prova de vocês. Dessa vez também vou dividir em três partes a revisão, certo? A primeira parte vai ficar para aqueles tópicos sobre o Brasil, que são coisas que a gente estudou ao longo de todo o ano passado. Como essa prova é diagnóstica, ela traz, então, ela resgata alguns conteúdos que a gente já estudou ano passado, né? E que a gente vai voltar a ver esse ano, certo? Então, por isso que é importante revisar. Depois, no segundo vídeo, eu vou falar sobre a trajetória humana no globo terrestre. E o último vídeo, a terceira parte da revisão, vai ficar sobre a constituição dos países. Então, aquela questão de Estado, governo, território, população e etc. Tá? Mas então, vamos começar aqui pelo Brasil, pelo nosso país, certo? Bom, gente, deixa eu apagar esse mapa aqui, que a gente vai usar mais esse aqui. Bom, por que que é importante a gente revisar o Brasil? Porque esse ano a gente vai estudar o continente americano, continente justamente em que o Brasil está inserido, né? O nosso país é um país do continente americano e do subcontinente sul-americano, né? Porque a América está dividida aí em alguns subcontinentes. Mas isso a gente vai estudar mais para frente, tá? Bom, com relação à localização do Brasil, então, vocês podem ver que o Brasil ele não faz fronteira com dois países da América do Sul, que é o Equador e o Chile. Os demais nós temos aqui fronteiras, né? Então, Equador e Chile, nós não temos fronteira com com esses dois países. O restante, nós temos aí mais proximidade territorial, né? Proximidade aí física, certo? A gente tem duas, é, duas, duas linhas imaginárias, né? Duas latitudes, dois paralelos importantes que cortam o Brasil. Quais que são eles? O Equador aqui, deixa eu mostrar para vocês. Opa, aqui não, aqui, ó. Então, o Equador aqui e aqui embaixo o Trópico de Capricórnio. Esses são os dois principais paralelos ou linhas de latitude que cortam o nosso país. Então, aqui a linha do Equador, na latitude zero, e aqui embaixo o Trópico de Capricórnio, que é na latitude aí 23 graus mais ou menos, tá? Então, esses são os dois paralelos que cortam o nosso país. Outra coisa importante, localização em hemisfério. O que que é hemisfério, gente? Só para lembrar rapidinho, hemisfério a gente tem o hemisfério norte e sul, que é determinado aqui pela linha do Equador. Então, se a gente cortasse o planeta nessa direção, para cima da linha do Equador, ao norte, a gente teria hemisfério norte, e para baixo da linha do Equador nós teríamos o sul, então hemisfério sul, certo? Mas a gente também tem hemisfério oeste e leste. O hemisfério oeste e leste é determinado aqui pelo meridiano de Greenwich, tá? Esse aqui. Então, tudo que está aqui para direita do meridiano de Greenwich é leste, tudo que está para a esquerda é oeste. Então, pensando em hemisférios norte, sul, leste e oeste, onde é que o Brasil está localizado? O meridiano de Greenwich, é que o mapa está pequenininho aqui, mas ele passa aqui, ó. Se ele passa aqui, isso significa que o Brasil, que está dentro desse quadradinho vermelho aqui, está localizado à esquerda do meridiano. Se ele está à esquerda do meridiano, significa que o Brasil está localizado no hemisfério oeste, em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Mas
nós também temos aí a posição com relação à linha do Equador. Vocês podem ver que o Equador, como eu já mostrei aqui para vocês, né, que divide o planeta em norte e sul, ele corta o nosso país. Isso significa que o Brasil está em dois hemisférios. Além do hemisfério oeste, também nos hemisférios norte e sul. A maior parte do nosso território está aqui no hemisfério sul, certo? Olha só aqui para baixo. E esse pequeno pedaço aqui, ó, tá no hemisfério norte, ok? Então, o Brasil é um país que está localizado entre os hemisférios norte e sul e no hemisfério oeste, beleza? Então, isso significa, né, que o nosso país, ele não fica só em um hemisfério com relação à linha do Equador. Ele está entre os dois, entre o norte e o sul, né? E o oceano que banha o nosso país, tá aqui, olha só, é o Oceano Atlântico. Olha só o nome dele aqui, tá? O Oceano Pacífico está do outro lado, então ele não banha o Brasil. O único oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, ok? Então, sobre a localização do Brasil, é isso. Muito simples, né, gente? Tranquilo, é só vocês terem uma noção de espaço aí. Agora, vamos concluir algumas coisas relacionadas a esses aspectos mais naturais do Brasil, né? O que acontece? Nós estudamos ano passado que o relevo, né? Na verdade, desde o sexto ano a gente vem estudando que o relevo ele pode trazer uma forma de produção econômica para o ser humano, que é a extração de minerais. Então, lembrando lá de minerais e rochas. Os minerais compõem as rochas, certo? Quando a gente retira os minerais das rochas, a gente pode utilizar eles para diversas finalidades. Então, a gente tem vários tipos de minerais e cada mineral serve para uma coisa. Isso seja na indústria de construção civil, a gente tem minerais que são importantes para alimentação, a gente tem minerais que são importantes para a saúde, enfim, para várias coisas. Mas o Brasil, ele se destaca pela venda de minério de ferro, certo? O Brasil é um dos principais exportadores de minérios de ferro do mundo, tá? Então, quando a gente está falando de exploração mineral no Brasil, a gente está falando aqui do minério de ferro. Mas é importante a gente entender também o que que é um minério. Então, lembrando que mineral é diferente de minério. O que que é mineral, gente? Como eu falei, mineral são as substâncias que compõem a rocha. Minério, vou até colocar aqui de outra cor, minério é aquele mineral que tem um valor econômico. Minério é um mineral com valor, um valor econômico, ok? Ou seja, é um mineral que a gente pode vender. Então, o ferro, ele é um mineral, mas quando a gente extrai ele da natureza e vende, ele tem um valor econômico, por isso minério de ferro, ok? E aí, o Brasil é um dos principais exportadores do mundo. Com relação a o relevo, gente. Ainda, né, falando do relevo, a gente acabou de falar de exploração mineral, mas a gente tem várias formas do relevo. Planalto, planície, depressão, montanha. Como a gente estudou, o Brasil não tem elevações altas a ponto de ter montanhas. As nossas principais formas do relevo são planalto, planície e depressão. E aí, uma das mais importantes que a gente tem no Brasil, uma das formações mais importantes
do relevo que a gente tem no Brasil é o Pantanal. Ali, naquela região, nós temos uma planície. Por que eu ressalto o Pantanal? Vocês podem ver aí pela novela recentemente, né? O Pantanal, ele é não só envolve forma de relevo, mas ele também é um bioma que é muito importante porque ele tem uma série de espécies que a gente só encontra ali, interações que a gente só encontra ali. Então, é muito importante a gente falar de Pantanal e associar ele às planícies, porque é justamente essa característica do relevo da planície que vai dar as peculiaridades do Pantanal. Então, nas estações mais secas, a gente consegue ver grandes campos ali, planos, enquanto que nas estações chuvosas esses campos alagam, e aí a gente tem toda uma renovação de vida. Então, por isso que o Pantanal é uma das formas do relevo mais importantes que a gente tem aí no Brasil. E aí, com relação à vegetação, não menos importante, nós temos a nossa floresta amazônica, que é um dos principais biomas, não só do Brasil, como do mundo, certo? E a nossa floresta amazônica, é importante vocês lembrarem a característica dela, porque ela compõe a maior parte, digamos assim, do nosso território nacional, ela é formada por espécies, né, de árvores de grande porte. Então, é aquela floresta equatorial, que é uma floresta fechada, né? Ela é quente, ela é bastante úmida, e aí ela é muito importante porque ela traz a questão das chuvas, os rios voadores, tudo isso que a gente foi estudando ao longo do ano sobre os nossos biomas, né? E a nossa diversidade natural, ok? Gente, espero que essa parte tenha ficado clara e aí a gente já volta com a parte da trajetória humana no globo terrestre.